Olá, olá! E continuamos então nossos estudos sobre criação neurocompatível. E antes da gente começar o capítulo 2, eu gostaria de falar sobre a série, que é a série do momento em que as pessoas falam muito sobre ela, que é a adolescência. São 4 episódios curtos, porém bem dolorosos. É difícil quando termina, eu fiquei ainda na angústia, assim, né, de pensar nos nossos adolescentes e o quanto as redes sociais, quanto a internet está influenciando o nosso comportamento cada vez mais, né? Especialmente das crianças e dos adolescentes que estão aí em fase de construção, né, do seu cérebro, e elas ainda não estão prontas para assistir certos tipos de conteúdo, né? Conteúdos violentos, conteúdos de pornografia. Então é bem complicado assim o dano cerebral que isso pode ocasionar quando tem uma informação antes do seu tempo, ainda, né, quando você não tem maturidade para processar essa informação. E o que eu vi de resultado ali dessa série Adolescência, né, o menino ele é criado com uma família estruturada, a princípio amorosa. Uma das falas do pai é: eu apanhei muito do meu pai, então eu quis que quando eu fosse pai, eu não bateria no meu filho. E então a gente chega a pensar assim: então eles são frutos de uma educação respeitosa que não tem limites, e talvez por isso que ele chegou nesse lugar. E eu vou te responder com um redondo não! Não foi isso que fez o menino cometer tal atitude. A minha leitura ali foi a negligência. Negligência. Então a gente não pode confundir as coisas. O respeito com ser negligente. Até a permissividade. Então, aqui no começo do capítulo, a Márcia fala assim, de que não tem um dia desde que ela começou a falar sobre a educação respeitosa, a educação neurocompatível, e que alguém não questione, mas onde ficam os limites? Onde ficam os limites dessas crianças? Então, porque elas estão sem limites. E aí eu gosto sempre de falar assim, quando me perguntam sobre os limites, eu falo: e me diga, onde estão os limites dos adultos que foram criados cheios de limites? Funcionou? É isso? Será que é isso? Será que é a falta de limites? Então, não vamos confundir educação respeitosa, educação neurocompatível com falta de limites. Por favor. E negligência é quando você não dá atenção devida àquilo que precisa da sua atenção. Então, aquele menino ali, a mãe fala no último capítulo que ele ficava, né, no computador, ficava no celular, não lembro agora se ela fala computador ou celular, mas até 1 da manhã, com a porta fechada. Então, existem vários aplicativos de controle parental que você consegue monitorar o que seu filho está assistindo. E é claro que quando ele chega na adolescência, ele já tem inteligência suficiente para poder desligar esses controles, ou para não aceitar, ou não querer que o pai ou a mãe fuçem no seu celular para saber o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Mas é imprescindível que a gente gaste essa energia dia após dia, porque eu vejo que educar é isso. A gente precisa depositar a nossa energia em falar muitas vezes, não precisa brigar, mas a gente vai ter que falar muitas vezes as coisas, sem humilhar, sem ofender, sem colocar a criança num lugar que ela vai se sentir mal, especialmente as orquídeas. Estou sempre falando das orquídeas, né, porque eu tenho uma orquídea. Então, especialmente as orquídeas, que quando elas se sentem mal, elas sabem que elas fizeram algo errado, aí elas ficam mais ferinas, porque elas estão se sentindo mal e elas vão colocando esse mal para fora, de alguma forma. Então a gente tem que pensar assim, que pessoas felizes causam felicidade. E quando a gente está se sentindo culpado, quando a gente acha que a gente não foi legal, quando a gente está sofrendo bullying, que foi o caso do menino, né? Ele sofria bullying na escola, não compartilhou isso com os pais não perceberam isso, e aí levou a uma atitude extrema. E é claro que muitos fatores se agregam para chegar num resultado como esse. Mas eu acho que a gente não pode chegar e falar assim: o que faltou foi vara para esse menino,
Porque se os professores ainda usassem a palmatória, isso não teria acontecido. Lê do engano, não é isso. Então foi ali a falta dos pais estarem ao lado, acompanhando, e a gente tem que fazer isso sim. Pensa que o nosso cérebro só está desenvolvido mesmo a partir dos 20 e poucos anos. Então a gente ainda age muito por impulso com esse cérebro em formação, né? O córtex pré-frontal não está bem, não está formado ainda, que é o que vai deixar a gente menos impulsivo. Então, os adolescentes, as crianças, eles agem muito ainda no impulso, porque eles não têm mecanismo fisiológico, físico, para conter muitas vezes esse impulso. E é claro que o medo vai fazer eles se encolherem muitas vezes, mas isso vai se aparecer de alguma forma lá na vida adulta. Sempre vai aparecer na vida adulta, sempre. Então, não adianta a gente dizer que, eu apanhei e sobrevivi, porque na nossa busca aqui não é por sobreviventes, são por seres humanos plenos. E o que significa plenitude? Significa estar cheios, repletos de vida. Uma vida que não precisa necessariamente ser pesarosa, ser sofrida. É claro que a vida na Terra não é um mar de rosas, e a gente tem que aprender a lidar com as adversidades de uma forma mais madura, adulta, racional, civilizado, de uma forma melhor. Viver é aprender a dançar com a dor, é ou não é? A gente está sempre sentindo dor, seja física, seja emocional. Muitas vezes a física a gente leva mais em consideração e a emocional a gente vai sufocando, até que, né, aparece uma doença que muitas vezes pode ser dessas dores emocionais, ou de quando a nossa alma não consegue ser livre, não consegue se libertar, a gente vai sufocando e vai ficando doente. Sejam transtornos mentais, sejam doenças físicas mesmo, imunidade baixa, que aí a gente fica muito suscetível a vírus, bactérias e etc. Então é urgente a gente não confundir as coisas, e não é falta de vara. Eu acho que, inclusive, a gente ainda não evoluiu plenamente, não evoluiu mais rapidamente como sociedade, porque a gente não está conseguindo enxergar o quão violentos ainda somos em 2025, que é um mundo que não para de ter guerra, né? Teve guerra sempre. Se você for estudar história, nunca teve um período que não tivemos guerras. Tem guerras que são mais noticiadas, guerras que são menos noticiadas, mas a gente sempre viveu em guerra. A gente sempre viveu de uma forma a querer controlar uns aos outros. E isso é um problema. Isso é um problema de a gente querer controlar os outros e não entender a liberdade dos outros. Liberdade com responsabilidade, óbvio, com empatia, óbvio. Mas a gente não consegue ser empático se não foram empáticos com a gente. É muito difícil a gente ser um ser amoroso se a gente não teve amorosidade. Se as pessoas não nos amaram. E mesmo nos nossos erros, se a gente não tem um acolhimento, a gente acaba sendo aquela pessoa de que, deixa chorar lá no canto, deixa chorando ali, isso vai passar, é momento, é fase, deixa ali, né? E se todo mundo tivesse afeto, carinho, que é o que a ciência aqui está comprovando, de que somos seres sociais, de que precisamos uns dos outros e que precisamos de afeto e carinho, e a gente se importa demais com o que as pessoas pensam da gente. E eu lembro muito isso quando eu comecei a ser mãe, logo no início, assim, né, do meu ser mãe. Cara, a preocupação do que os outros iam pensar do que eu estou fazendo com a minha criança. Sei lá, se a Maia tinha um surto de birra, se jogava no chão, eu ficava muito preocupada, muito mais preocupada com o que as pessoas estavam pensando do que em acalmá-la, me acalmar para poder acalmar e ajudar a minha criança. Chegou um momento que daí, com entendimento, né, com mais consciência, ampliando a minha consciência, comecei a respirar, e mesmo me importando com o julgamento das pessoas a respeito do meu ser mãe, eu acolhia mais a minha criança. Cheguei a sentar no supermercado, no chão, com ela, para acalmá-la, sem ligar para o que as pessoas estavam pensando ou dizendo.
porque a gente se importa com o que os estranhos estão pensando e se importamos ainda mais com o que a nossa família está dizendo, falando e etc. E assim, todo mundo para ajudar a cuidar de fato, poucos, né? Mas agora para falar, temos bastante gente falando, opinando e dizendo, você tá fazendo isso, tá criando mal, enfim. Então foi um processo bem trabalhoso, assim, de começar a não me importar tanto com o meu ego, né? Porque o ego é isso. O ego é aquilo que as pessoas pensam a respeito da gente, não o que as pessoas pensam a respeito, é o que eu quero que as pessoas pensem a respeito de mim. Então o ego, ele é moldado a partir do olhar dos outros. O nosso eu verdadeiro, interior, aquilo que sou eu mesma, tá por baixo do ego. O ego é importante? É óbvio que é importante. É óbvio que a gente tem que se importar também com os outros. Mas a gente não... A ideia é que a gente não deixe de ser nós mesmos para agradar os outros. E é aí que a gente precisa mudar, porque todos nós temos potenciais incríveis a serem desenvolvidos, a serem descobertos. A gente tem muita coisa, eu acho, para fazer aqui no planeta Terra. E todo mundo tem o seu potencial para uma coisa ou para outra. Um para comunicar, outro para as exatas, outro para construir. Enfim, a gente tem muitas habilidades e potenciais. Só que muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem descobrir qual que é o meu potencial. Porque eu sou tanto ego, eu sou tanto aquilo que os outros querem que eu seja, que eu tenho dificuldade de me escutar. E o mundo está muito barulhento. O mundo está muito ruidoso. Além eu moro na cidade, além do barulho habitual de sirenes, carros, buzinas, trânsito e etc, muitas pessoas falando, andando de um lado para o outro, nós temos o ruído o tempo todo aqui na nossa cabeça que não para de pensar. No primeiro vídeo eu falo, né, vamos treinar a mindfulness, que é a mente vazia, ou melhor, para ficar mais claro, estar mais presente no momento presente, né? Fazer uma coisa com atenção àquilo que você está fazendo e tentar silenciar um pouco essa vozinha que fica o tempo todo nos controlando, porque nós temos que trabalhar com o nosso pensamento e não o pensamento trabalhar com a gente, entende? E isso é possível, é muito possível. E além de todos esses ruídos, temos também o celular com as suas redes sociais. Terceiro vídeo que eu faço, terceiro vídeo longo, porque eu sou extremamente contra os vídeos curtos. Porque já existe pesquisas que dizem o quão mal faz para nosso raciocínio, para nossa criatividade, para nossa imaginação, esse monte de informaçãozinha curta que vai entrando no nosso cérebro e às vezes a gente fica ali, 1, 2 horas. A gente não, né? Porque eu não fico. Eu não assisto shorts, não assisto stories, muito, muito, muito pouco. Porque, mas a minha filha assiste, ela tem um limite lá de 10 minutos por dia para ficar assistindo shorts, comigo vendo qual é o conteúdo que está sendo direcionado para ela, porque ela vê a partir do meu celular, e aí vai direcionando aquilo que ela gosta, né, que é slime, curiosidades, tem uma minha que fala sobre curiosidades e tal, mas é muito importante estar sempre de olho nos conteúdos que eles estão vendo, porque de repente vão aparecer conteúdos de violência, aquelas, né, coisas que já falei, que eles não estão preparados para ouvir. Então esses conteúdos curtos vão enchendo a nossa cabeça de informação inútil. É quase o Byung-Chul Han, que é um filósofo contemporâneo, ele é sul-coreano, mas ele mora na Alemanha há muitos anos, professor de filosofia, é um filósofo, né? E ele tem um livro maravilhoso, indico para vocês lerem, que é O Espírito da Esperança contra a Sociedade do Medo. É incrível. E daí ele tem uma fala nesse livro que ele fala assim, de que a nossa cabeça vai ficando tipo o mercado das pulgas. Sabe que vem de antiguidades? Aquele monte de objeto que um não tem muito a ver com o outro, em prateleiras, empoeirados, empilhados, e que não tem sentido algum para nós, não faz sentido. E tá consumindo o nosso tempo, a nossa energia vital, e não produz quase nada assim de pensamento, sabe? Porque você só fica absorvendo informação, absorvendo, e você não tem nem espaço para criar nada. Isso acontece quando você assiste uma novela, quando você assiste um filme, porque num filme, numa novela, foi tudo pensado. Então,
Tem gente pra tudo lá, né? Diretor de fotografia pensou nos enquadramentos, direção de arte pensou nas cores que estão ali no cenário, por exemplo, nos objetos, na disposição desses objetos. Daí teve o figurinista que pensou na paleta de cores que esse filme tem. Então tudo que você vê numa obra foi pensado. Nada é o acaso, porque a arte não é feita em cima do acaso. A arte é feita acima de muito pensamento, de muita intuição, de muito trabalho. A gente fica muito tempo em cima de uma obra até realizá-la. E quando você lê um livro, por exemplo, além de enriquecer o seu vocabulário, porque não é tão fácil se expressar através de palavras, né? Você precisa ter um vocabulário mais extenso. Então a leitura vai te ajudar a enriquecer o seu vocabulário, vai ajudar você a imaginar esses cenários que a autora, o autor descreve. Tem uns que são mais descritivos, outros são menos, mas ainda assim, através daquelas palavras, o seu cérebro está compondo essas imagens. Você está ali imaginando, está criando, né? Então, por isso que a leitura é um exercício muito mais rico para o nosso cérebro do que a gente só ficar parado assistindo e recebendo informação e tudo que as pessoas já criaram, já pensaram, e você só ok, aceita. É claro que toda grande obra, todo grande filme, toda grande novela, toda grande minissérie tem muitas coisas pra gente refletir, pra gente pensar, né? Como eu comecei falando aqui da série Adolescência, então a gente assiste, depois a gente pensa sobre isso e fica ruminando isso na nossa cabeça. Eu não tô desmerecendo as artes, mesmo porque eu sou das artes, né? Não tô desmerecendo de forma alguma. Mas o problema é sempre quando é uma constante. Esse é o problema. É a mesma coisa aqui, estou aqui compartilhando esta riqueza maravilhosa, porque eu acredito que a grande revolução da humanidade vai acontecer quando a gente olhar as crianças de outra forma. Então nós estamos aqui estudando, tentando buscar uma maneira de viver melhor, né? De nos entendermos e de que a maternidade ou que educar crianças não seja algo tão estressante, porque não precisa ser. Ele acaba sendo mais estressante porque a gente não tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você vê, isso aqui é uma coisa que eu não preciso me preocupar, porque é uma fase, então eu vou só acalentar, vou acolher, vou dar colo, vou dar amor, vou dar carinho, e vai passar. E aí eu vou pensar nas coisas que eu preciso me preocupar, como, por exemplo, controlar o uso de tela. Isso é uma coisa que a gente não pode fugir. A gente tem que ficar atento. E como é que tira a tela de uma criança? Ó, que difícil! Porque eu sei que a vida contemporânea nos faz trabalhar igual doidos. Então a gente tem pouquíssimo tempo. São muitas coisas a serem feitas. Mas nós, a partir do momento que a gente decide ser pai e ser mãe, a gente vai ter que achar uma brecha. A gente vai ter que achar uma brecha. E esse lugar a gente não pode deixar passar. A gente não pode negligenciar o uso de tela e os conteúdos que as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens estão consumindo. É difícil? É muito difícil. O que eu faço lá em casa, e eu sei, cara, como é difícil, eu sei, né? Eu falo que é um dos maiores desafios da nossa educação é essa, o controle da tela, porque é todo dia, é todo dia! E uma dica que eu até aprendi com a Carol Bittar e com a Márcia também, se não me engano, ou com a Piscimama, são lindas, nossa, como me ajudam, essas mulheres maravilhosas, a tua filha tá ali na tela e tal, e você quer que ela saia da tela. Se você falar assim, vai, pronto, acabou teu tempo, desliga a tela agora, provavelmente ela vai ter um ataque de raiva, porque quando você fica muito tempo na tela, a criança, especialmente a criança, lembrando do cérebro em construção, ela vai ter um excesso de dopamina. Então, esse excesso de dopamina, esses estímulos, né, cores vibrantes, esses vídeos que mudam rapidamente, né, 2 segundos um frame, e depois outro, e outro, e outro, e outro, isso vai liberando muita dopamina, que é aquela coisa do bem-estar, que legal, a gente fica empolgado e tal. Daí quando você tira isso, puf, acaba.
E aí vem mau humor, irritabilidade. E daí, se for uma orquídea, se for uma dentinho de leão, vai chorar um pouquinho e já vai, ok, vou fazer outra coisa. Se for uma líria, tá no meio do caminho. Mas uma dica que ajuda bastante, ao invés de impor isso, é chegar ao lado e falar, e aí, filha, o que você tá assistindo? Olha que interessante, legal, bacana. Então agora vamos desligar, porque já deu o tempinho, vamos procurar uma outra coisa para fazer? E às vezes você não tem essa disponibilidade de ficar junto com a criança para fazer alguma outra coisa. Se você tem, a melhor coisa é você usar um tempo para ela, mas um tempo de verdade, sabe? Porque a criança, ela percebe quando a gente tá ali de verdade ou quando a gente tá ali só de corpo. Então a gente tem que estar meio que disposto a estar de corpo e alma. Às vezes fazer uma atividade que você goste também, sei lá, colorir, recortar, buscar atividades aí na internet para fazer junto com ela, uma coisa ali, né, sei lá, meia hora que você fique com ela dando atenção, enchendo o pote de atenção, porque as nossas crianças precisam disso, às vezes elas estão super irritadas e nervosas porque elas estão se sentindo pouco amadas, então é o potinho de atenção que está vazio. Então você pode fazer alguma coisa que pra você também seja legal, ou eu sou uma pessoa que vou. Vamos brincar de Barbie, vamos fazer alguma coisa. Não muito tempo, também não tenho muito tempo disponível, mas o pouco que eu posso, eu gosto de ficar com elas, acho super importante estar, né, com as duas brincando e dando atenção plena para elas, atenção plena. E se você não tem essa disponibilidade, você precisa que ela saia da tela, comece, proponha assim, vamos pintar, ou vamos brincar de massinha, vamos fazer alguma coisa, daí começa, fala assim, agora a mamãe precisa fazer alguma coisa, mas eu já venho aqui, deixa ela pertinho, tô olhando, eu faço muito isso, tô ali cozinhando, lavando a louça, fazendo as coisas, e eu deixo elas na mesa ali da cozinha junto, e elas vão fazendo e eu vou cozinhando e dando atenção, daí não é uma atenção plena, mas tô fazendo essa divisão que é o que dá para fazer e também funciona. Então é muito importante. Todos nós temos que ter isso na cabeça. A gente vai ter que repetir muitas vezes? Sim, muitas vezes. A gente tem que estar bem para poder transmitir o melhor para os nossos filhos? Sim! É possível sempre? Não, não. Porque às vezes a gente tá com sono, a gente tá cansado, a gente tá sobrecarregado. Eu viro uma fera. Eu sou uma pessoa braba. Eu uso meditação e yoga porque eu quero domar essa fera. Eu não gosto de ser brava, eu não quero ser brava. Mas quando eu tô com sono e sobrecarregada de trabalho, às vezes faço elas dormirem, daí depois eu ainda tenho que ir pro computador, sentar, escrever, planejar a aula. É muito difícil, é muita respiração, muita água, Vamos lá, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo vai dar tudo certo. É muito pensamento, assim, pra conseguir gerenciar. E eu consigo sempre? Não! Me culpo? Sim! Mesmo sabendo que a culpa não é uma grande mestra. A culpa não é uma grande mestra. Quando a gente se sente culpada, e a gente faz muito isso, né? Às vezes, de querer fazer a pessoa se sentir culpada para que ela se transforme, porque ela não foi um sujeito legal, então a gente dá de dedo, a gente castiga, a gente humilha para que esta criança aprenda. Mas ela não é porque ela tá sufocando ali, ela tá sufocando um monte de coisa, e sufocar não é o caminho. A gente precisa libertar, compreender, conscientizar, para então evoluir, para então seguir numa vida mais tranquila, numa vida em que a gente desfrute mais dessa existência que é tão efêmera, não é verdade? Não sei, eu olho pra mim e falo, cara, já tenho 45, passou rapidinho. Então é isso. Vamos começar então agora aqui no livro, capítulo 2, Porque somos como somos. Breve histórico sobre a percepção sociocultural da infância. Olha que lindo, o subtítulo desse capítulo 2. O afeto é o melhor arquiteto do cérebro humano. Então ela começa falando que nós somos o resultado de como nós somos tratados durante a nossa infância, né? Por todas as figuras de referência que foram importantes, como pais, professores, pediatras, os adultos em geral que estiveram junto com a gente. E aí ela fala que as lembranças boas, que todos nós temos,
Elas remetem ao modelo de criação baseado nessa proposta neurocompatível. E mesmo com as melhores das intenções, e eu me coloco muito nesse lugar, muitas vezes adultos brigam com as crianças, desqualificam, impõem castigos, perdem a paciência e depois se arrependem. E por que é tão difícil mudar padrões de relação com as nossas crianças, mesmo sabendo que existe um caminho melhor para a educação infantil? Por um lado, sabemos que cansaço, sono, fome, preocupações e estresse diminuem muito a nossa capacidade de autocontrole e autorregulação. E o resultado é a impaciência. E por outro lado, a resposta também está na nossa cultura. Naquilo que durante muito tempo foi passado de um para outro, de um para outro, de um para outro, de um para outro. E é muito difícil desconstruir isso. Porque a gente traz ainda no nosso imaginário que crianças são seres inferiores, que crianças são fracas e que elas devem ser dominadas. Então, faz muito pouco tempo em que começou a ter um olhar da infância. Até esse termo, infância, é algo historicamente novo, não é verdade? Então, é muito difícil lidar com novidades científicas que questionam verdades sociais absolutas. E a forma como agimos costuma ser embasada muito mais numa lógica social do que em evidências e pesquisa. Como é difícil. Sabemos que mudar não é fácil, mas a conscientização sobre a necessidade de se libertar das amarras culturais é o primeiro passo rumo a uma educação respeitosa. Ao final, mostraremos evidências científicas sobre a importância de tratar as crianças com dignidade, com a dignidade que todo ser humano merece, incluindo direito a afeto, carinho, colo, contato físico, proteção e validação incondicional. Muito bem. Aí ela vai começar a falar aqui um outro subtítulo, que é as civilizações primitivas. Que a gente já falou um pouco lá no primeiro capítulo, que é um resumão, assim, de tudo, né? Aqui ela vai se debruçar um pouco mais e vai dizer os tópicos que a gente vai falar. Então, aqui ela pergunta assim, que eu já falei um pouco antes, né? Não teve um dia em que a pergunta, onde ficam os limites? Não tenha sido trazida por alguém. Isso me lembrou também, uma vez um colega meu falou... Eu só tinha uma filha ainda, ela era pequenininha. E daí, assim, as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, você tá muito cansada, cara, você tá muito cansada. Nossa, esse tipo de educação realmente não funciona, né? Coitada da mãe, né? Daí ele perguntou pra mim assim, tudo bem, você tá pensando muito na sua filha, mas e você? Eu fiquei com isso na cabeça um tempo, assim, e eu? Mas... não é que a gente deixe de pensar na gente, só que nós somos adultos e a gente já tem mais condições de se trabalhar. E uma criança não. Então, aí tá a grande diferença. Se no início eu sofria, estava mais cansada, é porque me faltava entendimento. Eu sentia com o meu coração, mas eu não tinha onde me apoiar para que eu peitasse aquilo que vinha do meu coração, sabe? Peitar o mundo. Eu falava assim, cara, eu acredito nisso e não tenho medo que minha filha seja uma delinquente. A gente tem esse medo. Nosso filho se transforme num delinquente. Ou que seja uma pessoa que não se dê bem na vida, né? Que sofra de transtornos, enfim, eu acho que tudo que um pai e uma mãe querem é que os nossos filhos sejam felizes, acima de tudo felizes. Felizes ao ponto de entender que a vida não é feita só de felicidade, é feita de altos e baixos, e a gente é tão feliz que quando a gente tá lá no fundo do poço, a gente respira, sabe que é um tempo, isso vai passar também e a gente ressurge. Então, não é que a gente não se preocupe com a gente, eu acho que as mães, especialmente, que são muito sobrecarregadas, a gente tem que pensar na gente, a gente só consegue fazer o bem se nós estamos bem, isso é fundamental. Mas a gente tem maneiras e inteligência e condições de achar maneiras de se cuidar. E sim, tem aquela frase que diz, quem cuida de quem cuida? Eu acho que adultos a gente já aprende a se cuidar mais sozinhos, mas a gente precisa de amigos, a gente precisa de ombros amigos, de pessoas, a gente precisa de conversas boas, a gente precisa ter entretenimento, então é importante a gente ter esse olhar, né? O que eu preciso, o que faz falta pra mim, pra que eu consiga me autorregular, porque para nós é possível, para as crianças não, elas não conseguem fazer isso sem o auxílio de um adulto, né? Especialmente de um adulto importante em sua vida, um pai, uma mãe, uma professora e tal. Ai, professores, como vocês são importantes, professores e professoras. Enfim, então podemos separar de forma didática, ao longo desses quase 14 mil anos de consolidação da nossa civilização, as mudanças observadas no papel da criança em 4 grandes etapas. 1. As civilizações primitivas. 2. Uma tragédia em nossa história. 3. O despertar da sociedade. E 4. Passos para o futuro. Você, neurocompatível. Então, a seguir, vamos percorrer cada uma delas.
às civilizações primitivas. Então ela fala aqui, ó, bem, um resumão, que nós não fomos esculpidas no ambiente que vivemos hoje, ruas, carros, o urbanismo. A gente ficou dentro da savana africana, né, por bastante tempo. Então nossos corpos e a nossa forma de agir são explicados sob a ótica evolucionista. Então, nos separamos dos nossos ancestrais após um evento tectônico. Ficamos presos nas savanas africanas e assim nos moldamos adaptativamente durante milhões de anos a esse ambiente. Nossa espécie desenvolveu a fala, a cultura, o senso grupal, a coletividade e o sentimento de pertencimento para solucionar problemas ao redor e dessa maneira conseguimos chegar aos dias de hoje. Então, portanto, vamos perceber que a coletividade é muito, muito forte para a nossa espécie. Nós vivemos uma teia social, nós somos necessariamente uma rede, pois um ser humano é incapaz de sobreviver por conta própria. Aliás, poucos animais conseguem essa autonomia de pronto. Definitivamente, não fomos projetados para a solidão. O cérebro humano também é fruto dessa mesma evolução. Assim como um organismo tem órgãos diferentes que realizam funções específicas, a nossa mente é dotada de órgãos mentais, módulos, projetados especificamente para competências distintas. Ou seja, o nosso cérebro é equivalente a um ecossistema. De acordo com uma perspectiva evolucionista, o comportamento não é apenas emitido ou evocado e também não provém diretamente da cultura ou da sociedade. Então, o nosso comportamento não é só fruto da nossa cultura, da nossa sociedade. Ele também é fruto, é como se dentro, né, do nosso cérebro houvesse uma luta que sofre interferência de muitos fatores, numa complexa interação entre genes, a anatomia do cérebro, o seu estado bioquímico, a educação que a pessoa recebeu na família, o modo como a sociedade tratou esse indivíduo e os estímulos que se impõem à pessoa. Ou seja, as raízes biológicas da natureza humana expressa nos genes sinalizam um significativo elo entre evolução e comportamento. Então, a partir de uma aquisição de uma esfera sináptica mais complexa de raciocínio, então esse pensamento, né, que vai ficando cada vez mais complexo, foi possível, né, com a evolução do nosso raciocínio, do nosso pensamento, foi possível dominar o ambiente adverso, não mais pela força física, mas pela estratégia, que é o que difere a gente dos outros animais, não é verdade? Então, nesse contexto de constante evolução e adaptação ao meio, o tratamento dirigido a bebês e crianças também foi pautado pela coletividade. Então, um bebê deixado sozinho, ele morria. Então, era muito grande, né, a mortalidade infantil. E já pensando lá nas cavernas, os adultos sempre mantinham as crianças próximas, né? Os bebês estavam sempre com seus cuidadores e elas não precisavam ir para a escola, né? Então, as exigências que vemos hoje de uma rotina rígida dirigida às crianças não era presente, não era assim que a gente vivia. Elas não precisavam frequentar escolas, aulas de piano, natação, balé, elas não precisavam ficar longos períodos longe dos seus cuidadores ou passar por adaptações escolares. Muitas das reclamações que fazemos hoje sobre o comportamento da criança, que não colabora para colocar o uniforme, que não faz a tarefa de casa ou faz birra porque quer comprar tudo que vê no mercado, se refere a incompatibilidade evolutivas. Simplesmente não era isso que se esperava das crianças, né, de uma criança humana. A criança e mesmo o adulto, ele não foi projetado para ficar 4 horas sentada, concentrada em um conteúdo escolar para adquirir conhecimento através de uma forma passiva. A criança foi evolutivamente projetada para brincar e explorar o ambiente. Perceba que o ser humano aprende se entusiasmando. Aí eu acabo de falar de novo sobre isso. O ser humano aprende se entusiasmando. Só que não é isso que aconteceu, né? A escola acaba sendo um fardo. A tarefa de casa é um aborrecimento. E aí um lugar também que poderia ser modificado, né? A educação, como que a gente está transferindo o conhecimento para as nossas crianças? Que tem que ser prazeroso. O conhecimento tem que vir de uma forma prazerosa. É assim que a gente aprende, né? Veja que as próprias construções do que chamamos de dificuldades de aprendizagem também nascem de algo que exige muito da criança. Levamos em conta também que os humanos têm como grande estratégia evolutiva a capacidade de mudança e adaptação. A criança aprende com muito mais facilidade do que um adulto. O seu cérebro é mais neuroplástico e moldável. Então, ao invés de dizer que a criança é preguiçosa, por exemplo, diante de alguma dificuldade de realização daquilo que esperamos dela, a gente precisa levar em consideração que ela está sendo obrigada a agir ao contrário do que o seu cérebro, do que seu corpinho foi programado. Então, a gente tem que cuidar com esses julgamentos, não é verdade? Não há motivação realmente. Se não há motivação para uma criança, realmente nós precisamos mudar o ambiente. A criança geralmente é vista sob uma ótica negativa.
quando na verdade muitas vezes ela é apenas mal compreendida. Evidências trazidas por pesquisas antropológicas mostram que os nossos ancestrais não eram violentos com sua prole, praticavam muito contato físico e se disponibilizavam para dar atenção às crianças e viviam em ambientes cooperativos. O peito era oferecido rapidamente para os bebês se acalmarem, indo além do suporte alimentar. Meu Deus, como eu fui julgado por isso. Por acalmar as crianças com o tite. Nossa, como eu fui julgada por isso. Porque senão você fica refém da criança para sempre, daí como é que você vai fazer essas coisas? Tudo tem seu tempo. Cara, eu acho que isso é uma coisa, né? A gente vive a era da ansiedade, a gente tá sempre atropelando os tempos das coisas. Então tudo tem seu tempo. Eu, pelo menos, eu tive esse privilégio de poder decidir ser mãe a hora que eu quis decidir ser mãe. Eu já tinha 36 anos quando isso aconteceu, e a minha segunda filha com 40. Então já era um momento que eu tava disposta a isso. Eu sei que nem sempre é o ideal, mas quando você se torna mãe, pelo menos nos primeiros anos a gente tem que se dedicar mais, assim, aos nossos filhos, sabe? Tem que tá mais disponível, porque é um momento, às vezes é um momento de ficar 5 anos mais disponível pro seu filho. Não deixar você totalmente de lado, mas é onde você vai dar mais atenção, né? Que você sabe que você vai precisar. Eu não deixei de trabalhar, eu continuei trabalhando, não deixei de trabalhar para cuidar das crianças, mas eu sei que nesse momento eu falei assim, não, ela precisa de mim e eu vou dar o peito. E dei o peito. Nesse momento ela precisa dormir na cama compartilhada. E isso não acabou o meu casamento. Porque eu acho que não é a cama compartilhada que acaba o casamento. Pode ser um dos pontos para um casal que não tá se entendendo bem. Mas não é isso que faz acabar um casamento. Entende? Porque quando a gente quer ficar junto, a gente fica junto. Independentemente de qualquer coisa. Então houve momentos que as nossas crianças precisaram dormir com a gente. E elas ainda precisam dormir com a gente de vez em quando. E elas dormem com a gente. E tá tudo bem. Porque é um período. Às vezes tem 10 anos que eu vou estar só plantando. Os próximos 5 eu vou colher. E é isso. Tudo no seu tempo. Menos ansiedade, mais compreensão, né, das coisas e do tempo. Enfim. Em 99% do nosso tempo histórico, nos organizamos sob essas normas biológicas primitivas, com cuidados e proteção incondicional dos bebês e crianças. Porém, quando nós deixamos de ser caçadores e coletores e passamos a ser agricultores, lentamente construímos uma cultura de submissão, controle e obediência sobre a infância. Começamos então a nos preparar para uma hierarquia social, até que o sistema de colaboração em teia social foi finalmente substituído pelo autoritarismo como recurso de organização do ritmo cultural. As crianças passaram a ter responsabilidades de adultos, ganhando assim certo referencial econômico enquanto força de trabalho. Nesse momento histórico, o castigo físico começa a se inserir. As consequências dessa mudança brutal na concepção da infância são percebidas até os dias atuais. Aqui no subtítulo Uma Tragédia em Nossa História, então ela fala sobre esse período, né, em que nos transformamos em agricultores e que as crianças elas eram um pouco negligenciadas, muito porque morria-se muito fácil, então os adultos não, né, numa lógica puramente econômica, eles não se debruçavam tanto sobre as crianças porque elas poderiam morrer, então não valeria a pena você ficar tanto tempo em cima de um bebê que poderia não vingar, não é verdade? Aí com a Revolução Industrial as crianças passaram a trabalhar exaustivamente, então continuando sendo aquela... elas não eram vistas como crianças, né? Não existia esse termo infância. O termo infância começou a surgir lá no Iluminismo, mas ainda não se olhava a criança como criança, elas eram vistas como mini-adultos, então você vê nas obras de arte que elas eram representadas com roupas até, que não eram roupas assim necessariamente de criança, né? Era uma réplica miniatura dos adultos. Então na Revolução Industrial era perigosíssimo o trabalho e elas trabalhavam exaustivamente, morriam-se muitos. Daí em 1833 teve uma lei que proibiu o trabalho infantil. E aí, como consequência, a criança não podia trabalhar, daí ficava em casa, aí aumentavam-se os castigos, a violência, os abusos dirigidos às crianças e elas cada vez mais negligenciadas. Aí vemos o outro subtítulo, que é O Despertar da Sociedade, que ela fala que apenas no século XVIII a criança passa a se distinguir como um sujeito em uma etapa de desenvolvimento diferenciada. Então, somente nesse período que começa a ter o real início da palavra infância. E muito lentamente, a partir de pequenas evidências científicas, a concepção sobre a infância começou a mudar. Por exemplo, no Brasil colonial eram comuns as rodas dos expostos, ou roda dos enjeitados, um objeto cilíndrico com uma porta giratória instalado no muro das casas de misericórdia e conventos, para o recebimento de recém-nascidos abandonados. Então o adulto colocava o bebê em um lado do dispositivo de forma anônima e girava a roda até que a criança estivesse para o lado de dentro,
para viver sob os cuidados da caridade religiosa. A partir desse momento, percebe-se o início de um certo critério para a criação parental, pois se o bebê seria criado de forma negligente, ou se a família não queria ou não tinha condições de ficar com aquela criança, a igreja oferecia uma alternativa ao infanticídio. A roda dos expostos ou dos enjeitados marca no Brasil colonial uma primeira tentativa de olhar para a infância de maneira protetiva. Se o bebê não era querido ou desejado por sua família, em lugar de morrer ou de ter uma criação cheia de abusos e privações, ele poderia ser acolhido pela cena religiosa da época. Embora não garantisse condições adequadas ao desenvolvimento, esse acolhimento era uma alternativa à morte sumária por infanticídio ou ao destino de negligência. Em nível mundial, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, psicanalista austríaco, contribuiu enormemente para uma nova visão sobre a infância. Considerando que cada bebê desenvolve seu caminho rumo à sua constituição como sujeito a partir de seu semelhante com a construção da moralidade, portanto, de regras, e a partir de uma capacidade de julgamento que a criança adquire gradualmente. Maria Montessori, pediatra italiana, questionou o tratamento da sociedade em relação às crianças. Para ela, adultos sempre absortos em tarefas urgentes não tinham tempo para investir nas crianças e elas não tinham espaço em uma sociedade tão adoecida pela pressa. Seguimos assim, não é verdade? A médica criou a pedagogia científica que defendia o respeito ao ritmo próprio de aprendizado e a abolição de castigos, prêmios ou punições. Mais do que um modelo pedagógico, Montessori desenvolveu um modelo inovador de personalidade e uma nova forma de olhar para a criança. A pediatra destacou a questão da previsibilidade como uma característica essencial ao desenvolvimento infantil, em que crianças precisam contar com a previsão de ações e acontecimentos também a partir de um viés evolutivo. Podemos lidar melhor com aquilo que conseguimos prever. Outra autora de suma relevância é Amy Pickler, pediatra austríaca, que propôs a educação infantil pautada pelo vínculo e desenvolveu um modelo pedagógico baseado na confiança em habilidades e na autonomia das crianças, bem como no respeito por seus ritmos individuais de aprendizado. Pickler defendeu que é um grande desfavor acelerar processos e ensinar a criança algo que ela irá aprender sozinha em seu ritmo próprio e que o afeto e o cuidado atento são motores essenciais para um desenvolvimento saudável. Jean Piaget, biólogo e psicólogo suíço, também apresentou trabalhos revolucionários ao entendimento da infância. O pesquisador iniciou suas observações percebendo elementos comuns no desenvolvimento de seus próprios filhos. E, posteriormente, ele amplificou suas proposições a partir do estudo de crianças em escolarização. Piaget sugeriu que crianças têm uma lógica própria de desenvolvimento relacionada à faixa etária e que essa lógica cognitiva se traduz na significação que constroem sobre o mundo. Portanto, não seria aceitável insistir que uma criança tenha condições de compreender o meio sob o mesmo ponto de vista de um adulto, tendo em vista a lenta e gradual aquisição de raciocínios cada vez mais abstratos a partir de percepções iniciais e concretas. A criança não entende regras, consequências e temporalidade da mesma maneira que um adulto, pois essas habilidades são estabelecidas de modo processual e dependem da maturação do organismo. Vygotsky revolucionou o pensamento de sua época e dos dias atuais ao entender a atuação do indivíduo sobre o seu meio como modificadora do ambiente, na mesma medida em que o ambiente, por meio dessa ação proativa da pessoa, constrói a identidade do indivíduo em um processo contínuo e mútuo, mediado pela linguagem. Depois dele, Melanie Klein, psicanalista austríaca, defendeu a importância da vinculação afetiva como estruturante ao desenvolvimento de bebês e ressaltou que crianças até 4 anos de idade não teriam condições de compreender e, portanto, de seguir ordens. Muitas vezes a criança realiza o que lhe é instruído por medo, porque há um adulto que ordena e pune, não porque ela entende regras e sabe da consequência de ações ainda numa idade tão tenra. Destacamos ainda as contribuições de Erik Erikson, psicanalista alemão, que propôs estágios de desenvolvimento pautados em conflitos nucleares diante dos quais o ego poderia estabelecer sua integridade ou sua fragilidade. O primeiro conflito nuclear se estabeleceria justamente no primeiro ano de vida, em que o bebê estabelece relações básicas de confiança ou desconfiança em relação ao mundo, a partir da qualidade dos cuidados afetivos recebidos. A gente já sabe da importância, né? Até na gravidez, assim, já está criando ali raízes profundas no desenvolvimento desse serzinho, né? Se tem uma gravidez muito difícil,
já tá se estabelecendo coisas ali, né? Por isso que a gente dá carinho, né, pra barriga, conversa com o bebê, e aí esse primeiro ano aí, como é importante, né? O quanto ela vai enxergar o mundo à sua volta, se vai ser um mundo hostil, se vai ser um mundo amoroso. E daí o que eu recebo muito também de perguntas é, mas o mundo não é amoroso, o mundo é hostil. Então a gente tem que já mostrar desde pequenininho que o mundo é hostil, que vai ser duro, que é a dureza que vai encontrar. E cara, sabe o que se comprovou? De que não é na dureza que você vai criar um ser humano mais forte e resistente. É no amor, é no afeto que você vai criar um ser humano resiliente. Não é com dureza. Então, se você der afeto pro seu pequenininho, quanto mais afeto, quanto mais amor você der, mais resiliente ele será e mais ele vai conseguir lidar com a hostilidade, com a dureza do mundo. É o que a ciência tá dizendo aqui, minha gente. Aí, John Bowlby, psicólogo britânico, colaborou de forma crucial para uma nova visão da infância a partir da teoria do apego. O autor propôs que as primeiras relações de apego estabelecidas na infância afetam o estilo relacional do indivíduo ao longo de sua vida. Bowlby baseou sua teoria nos trabalhos de Harry Harlow, que na década de 50 havia executado uma série de pesquisas com macacos separados de suas mães logo após o nascimento e expostos a contextos diferentes de desenvolvimento. O macaquinho que ficava mais com a mãezinha de pano, depois que ele foi exposto a um outro ambiente que tinha brinquedos e coisas para ele explorar, esse macaquinho, ele tinha mais segurança para explorar esse mundo desconhecido, esse mundo novo que se abria diante dele. E o macaquinho que ficava mais só com a mãe de arame e que tinha mais comida, mas ele não tinha afeto, não tinha consolo, ele não conseguia interagir, ele ficava só acuadinho assim, ó. Então, mostrando, provando, na verdade, fato, prova, não é opinião, é fato, prova, de que quando a gente tem afeto, segurança, quando nos é propiciado essa segurança, esse amor, né, baseado no afeto, nós conseguimos ter mais ousadia, a gente consegue enfrentar melhor o mundo. Ai, é lindo isso, né, gente? Acho tão lindo. Coisas que já tá dentro da gente e que daí a ciência vai comprovando. É tão muito legal isso. Então, no contexto de seres humanos, fica evidente a importância de colo, carinho, contato e afeto desde os primórdios da criação. Outro estudioso que ajudou a mudar os rumos da infância foi Donald Winnicott. Me perdoem, tá? As pronúncias. Pediatra inglês que sugeriu que a estabilidade mental na vida adulta depende das experiências iniciais com a mãe e principalmente de seu estado emocional. Ele propõe a ideia de mãe suficientemente boa, criticando a idealização de uma maternidade perfeita e enfatiza os conceitos de holding e handling, segundo os quais o colo, carinho, contato visual, afeto, proximidade, pele a pele seriam estruturantes da personalidade do bebê. O método canguru, idealizado pelo neurocientista sueco Nils Bergman, é baseado nas premissas de Bowlby e Winnicott. Nessa proposta, o cuidador carrega o bebê de modo próximo ao corpo, em contato pele a pele, de forma similar ao que vemos nos marsupiais, que são os cangurus, os coalinhas, os que têm bolsa. Bergman é atualmente um dos maiores defensores da cama compartilhada, enfatizando que o contato e a proximidade são essenciais ao desenvolvimento nos primeiros anos de vida. Então, de novo, nada de colocar o bercinho no quarto. Deixa o bercinho, né? Mesmo se você não queira ter a cama compartilhada, porque tem que ter a segurança do bebê, né? Tem que cuidar, porque teve gente já que sufocou o bebê durante a noite, que realmente se você fica exausto, dorme, né? E não se atém, que a criança tá ali, pode dar uma esmagada, Deus o livre, pelo amor de Deus. Mas tem os mini berços que ficam bem do ladinho da cama, né? Dá pra ficar com a mãozinha assim. Esse é o ideal no início da vida. Aqui tem uma fala sobre o apego. Apego é um tipo de vínculo afetivo no qual o senso de segurança está estreitamente ligado à figura de apego. No relacionamento com a figura de apego, a segurança e o conforto experimentados na sua presença permitem a construção de uma base segura a partir do qual o mundo pode ser explorado. O padrão seguro corresponde ao relacionamento cuidador-criança provido de uma base segura, na qual a criança pode explorar seu ambiente de forma entusiasmada e motivada, e quando estressada, mostrar confiança em obter cuidado e proteção das figuras de apego, que agem com responsividade. Muito bem, repetindo já uma fala de um dos vídeos anteriores, né? Quanto mais dependente a criança na fase da infância, mais independente na fase adulta. Então, quanto mais apego você teve, mais carinho, contato, afeto, mais você vai ter coragem de explorar o mundo, de se colocar no mundo, de se posicionar, porque falta isso, né? Falta a gente se posicionar não com agressividade, querendo controlar os outros, mas se posicionar de uma forma inteligente, com vocabulário, com amor, com empatia. Não é verdade? Aí,
Benjamin Spock, pediatra estadunidense, revolucionou a educação ao aconselhar que pais não deveriam ter medo de confiar em sua intuição ao defender que eles deveriam mostrar amor e carinho aos seus filhos em lugar de adotar uma criação fundamentada em disciplina rigorosa e constante. Seus livros venderam milhares de cópias, mostrando a importância de suas propostas. Spock dizia que os pais são os grandes mestres dos seus filhos e que a criança adquire habilidades próprias, como alimentar-se sozinha ou deixar de usar fraldas no tempo dela. No ritmo individual, defendeu a educação em rede, a importância de validar a criança enquanto sujeito e de estabelecer uma educação horizontalizada e não autoritária. Eu me emociono com algumas partes. Sugeriu que os pais pudessem refletir sobre si mesmos em seus papéis parentais. Os pais, segundo o autor, são o maior modelo de desenvolvimento para os seus filhos, pois são eles o ambiente imediato de cuidados com a criança, de sinalização sobre afetos e criação de significados acerca do mundo e das maneiras de lidar com os diversos desafios do cotidiano. Muito bem. Logo após a pandemia da gripe espanhola, por volta de 1930 até 1950, uau, quanto tempo, né? A organização dos orfanatos seguia uma política de asepsia. Tudo muito limpinho, né? Asepsia. A orientação era para que crianças não recebessem o toque de cuidadores e permanecessem sempre muito limpas e asseadas, com um ambiente bastante asséptico, para evitar adoecimentos. Porém, cerca de 90% dessas crianças faleceram e o restante teve adoecimentos importantes, mesmo com todos os cuidados sanitários. Isso aconteceu provavelmente pela ausência de cuidados afetivos. Em contexto similar de internação hospitalar, autores como Bowlby e Spitz enfatizaram a importância da permanência de uma figura afetiva de referência para a criança, de modo a evitar eventos emocionais desastrosos. Nesses estudos, fica inquestionável que o conforto físico é tão ou até mais importante do que a alimentação. O caso de Laura, de 2 anos, foi emblemático. A menina ficou no hospital por 8 dias para realizar um tratamento, mas ainda não tinha condições de entender a ausência de sua mãe, tendo que enfrentar medo, susto, mágoas, sem uma pessoa da família com quem ela pudesse se agarrar. Em um primeiro momento, Laura protesta, chora, chama pela mãe, mas por fim, fica quieta e se acomoda. No final de sua estadia, ela é retirada do hospital por sua mãe, abatida, apática, incapaz de responder aos estímulos de contato da mãe, com sua confiança profundamente abalada. O psicanalista austríaco René Spitz também acompanhou crianças em hospitalização e institucionalização em seus estudos sobre hospitalismo e depressão anaclítica. Spitz percebeu que a separação de uma criança pequena de sua figura principal de referência, geralmente a mãe, mas não obrigatoriamente a mãe, acarreta importante impacto emocional, muitas vezes irremediável. Em um primeiro momento, a criança protesta, chora, pede a presença da mãe, e em seguida o desespero da criança se intensifica, pois ela ainda não tem um aparato cognitivo e emocional suficiente para entender que ficará separada apenas por um período. Então, para ela, o abandono afetivo é real, tão concreto como a sensação de perda ou de luto, por exemplo. Em sequência, a criança entra em um estágio de lentidão de movimentos, prostração extrema, apatia constante, desinteresse pelo ambiente, podendo inclusive recusar a alimentação em condição denominada por ele de depressão anaclítica. Caso a separação seja prolongada e não se estabeleçam outros vínculos afetivos significativos, a criança pode entrar na etapa de hospitalismo, com prejuízos irremediáveis ao seu desenvolvimento. Para concluir este capítulo, vamos apresentar evidências mais recentes sobre a importância do afeto na modulação do cérebro humano. Nas últimas décadas, assistimos ao surgimento de novas técnicas de exames e diagnósticos que permitem verificar características cerebrais muito interessantes. A tomografia do cérebro de crianças expostas a maus tratos mostra de maneira evidente o impacto que a violência tem no cérebro em desenvolvimento. Uma criança que sofreu negligência extrema apresenta crescimento cerebral muito menor, especificamente nas regiões da amígdala, do hipocampo e do hipotálamo, que são extremamente prejudicadas. Esse indivíduo, na fase adulta, na vida adulta, terá chances aumentadas para o envolvimento com abuso de drogas, criminalidade, perturbações emocionais, risco de suicídio e diversas doenças físicas, como hipertensão, diabetes, morte prematura, entre outras. Até cerca de 3 anos de idade, a criança desenvolve de 700
a 1000 novas sinapses por segundo, inclusive enquanto está dormindo, o que evidencia a importância dessa etapa inicial no desenvolvimento infantil. Quando pais, educadores e profissionais que trabalham com crianças elogiam, dão colo, carinho, afeto, atenção e validam os sentimentos, estão fazendo a arquitetura desse cérebro em desenvolvimento. Portanto, uma intervenção precoce e ações preventivas com textos abusivos, tendo como objetivo a criação afetuosa e respeitosa, terão um papel crucial no comportamento desse indivíduo daqui 10, 15 anos, em função de seus impactos diretos no desenvolvimento neurológico e na modulação sináptica. Modulação sináptica são as conversas ali entre os neurônios. Afeto nunca é demais. A pesquisa conduzida pela Organização de Saúde Norte-Americana, em parceria com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, entre 95 e 2005, resultou em um estudo que mapeou as experiências infantis adversas, com acompanhamento sistemático das condições de saúde física e mental de participantes nas décadas subsequentes. Elas envolvem vivências na infância que avaliam 10 tipos de abuso ou negligência em diferentes níveis: abuso físico, sexual, verbal, negligência física e emocional. O estudo contou com mais de 17 mil adultos e 87% dos entrevistados apresentaram pelo menos um trauma ou evento adverso na infância. Os resultados da pesquisa mostraram que quanto maior o nível de disfunção familiar e exposição da criança ao estresse tóxico, maior a probabilidade dela sofrer em longo prazo com os seguintes problemas: doenças gastrointestinais, cardiovasculares, respiratórias, doenças sexualmente transmissíveis, fraturas ósseas, obesidade, diabetes, câncer e diversas dificuldades psicológicas. Esse estudo também estabeleceu que uma pontuação de 4 ou mais ACE, esse ACE é a sigla, tá? É a sigla desse estudo que foi feito, que são em português, experiências infantis adversas, tá? A pontuação de 4 ou mais ACE, que são as experiências infantis adversas, aumenta a probabilidade de alcoolismo em 700%, de câncer em 200%, de doença pulmonar crônica em 390%, de hepatite em 240%, de depressão em 460% e de tentativa de suicídio em 220%. Já uma pontuação de 6 ou mais reduz a expectativa de vida em média em 20 anos e aumenta em 3.000% a probabilidade de tentativa de suicídio. Portanto, experiências adversas na infância têm importante potencial para prejudicar neurologicamente o desenvolvimento infantil, tendo em vista que aproximadamente 80% das sinapses essenciais são formadas até 2 anos de idade, quando a criança percebe se ela está num ambiente hostil ou acolhedor. Os arranjos neurais continuam a ocorrer continuamente ao longo da vida, fato que justifica a eficiência de acompanhamentos e intervenções em saúde mental que podem minimizar, até mesmo em grande medida, os efeitos das ACE, que é isso aí, experiências infantis adversas. Porém, a primeira grande perda neural ocorre por volta de 2 anos de idade e corresponde a momentos cruciais de promoção de saúde e prevenção a agravos. Poda neural, tá? Que significa poda neural ocorre no cérebro entre a primeira infância e a idade adulta. Acredita-se que seja uma maneira do cérebro eliminar conexões, que são as sinapses, que não são mais necessárias. Desse modo, a função cerebral se torna mais eficiente à medida que envelhecemos e aprendemos novas informações complexas. Convém destacar que as experiências salutares ou adversas da infância começam ainda na gestação, dependendo de comportamento de risco ou de atitudes saudáveis por parte dos pais e do ambiente social imediato àquela gravidez. Não se trata de uma causalidade linear, mas sim do aumento do risco de comprometimentos emocionais tardios, com quadros de ansiedade, depressão, dependência química, reprodução de ciclos de violência intrafamiliar e envolvimento com criminalidade, entre outros. A gente fica meio triste, né? Porque a gente não pode voltar atrás.
A gente pode começar agora e começar um novo recomeço. A gente sabe que tem um monte de coisa que já ficou solidificada, mas sempre é tempo para recomeçar. Sempre é tempo para recomeçar, sempre é tempo de repensar o amor. E eu sei que é muito difícil dar amor quando a gente está infeliz, sobrecarregado, sem dinheiro e etc. Mas é preciso. Próximo subtítulo. Vamos tentar não terminar então esse vídeo de forma triste e vamos ver aqui passos para o futuro. Você, neurocompatível. O percurso histórico mostrado neste capítulo denuncia a grave perda do nosso senso coletivo. Em resumo, num primeiro momento, nas sociedades mais coletivistas da história, bebês e crianças deviam ser protegidos e cuidados, num paralelo muito próximo à vivência de filhotes de mamíferos em geral. Contudo, gradualmente, os adultos começam a ganhar autorização para bater em crianças, cometer abusos diversos e negligências generalizadas. A sociedade perde o seu senso coletivo e colaborativo para gradualmente dar lugar a uma organização hierárquica pautada em valores competitivos. Educamos para competir e não para colaborar. Crianças devem obedecer e produzir e não se desenvolver de forma solidária e cooperativa como seres humanos dotados de potencialidades únicas. Há anos, um estudante perguntou à antropóloga Margaret Mead o que ela considerava o primeiro sinal de civilização numa cultura. O estudante esperava que Mead falasse de anzóis, panelas de lama ou de pedras de moer, mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era um fêmur que tinha sido quebrado e depois se curado. Mead explicou que no reino animal, se você quebrar uma perna, você morre. Você não pode fugir do perigo, ir até o rio beber água ou procurar comida. Você é presa fácil aos predadores, condenada à morte. Nenhum animal sobrevive a uma perna partida o tempo suficiente para o osso se curar. Um fêmur quebrado que se curou é prova de que alguém doou o seu tempo para ficar com quem estava machucado, limpou a ferida, levou para um lugar seguro e ajudou a se recuperar. Mead disse que ajudar outra pessoa nas dificuldades é o ponto onde a nossa civilidade, a nossa civilização começa. E aí a gente se perdeu no meio desse caminho, né? Muito pela economia, pelo ganhar dinheiro, competir, né? Essa sociedade capitalista, competitiva, que eu quero pra mim, né? Vamos perguntar, por que serve um bilionário, cara? Por que o Elon Musk tem que ter dinheiro pra 300 gerações que vierem depois dele? Por quê? Por que que a gente continua insistindo nesse modelo de vida? E defendendo, né? E defendendo com agressividade esse estilo de vida em que eu vou acumular para mim e para os meus e o resto que se dane. Bom, mas tá muito aqui, ó, em cima de tudo. Eu acho que as respostas estão aqui, né? Sei que li um monte, é um monte de informação, mas é pra gente conseguir entender, para não ficar tendo só opinião, pra gente ter fatos sólidos, estudos. Enfatizamos então que a convivência social afetuosa é a maior mola para o desenvolvimento infantil. Aqui ressaltamos a inadequação de exigir certos comportamentos de ação social da criança como se houvesse uma janela única de oportunidade em que limites e regras devem ser assimilados ou tudo está perdido. A verdade é que temos uma consciência social e gradativamente aperfeiçoamos nossas estratégias. Os pais são pessoas que possibilitam nosso desenvolvimento por serem os modelos mais imediatos de comportamento para a criança. Repetindo aquilo que eu falei já anteriormente, elas aprendem muito mais no que elas estão vendo do que estão ouvindo. Você percebe o nosso vício de ensinar o tempo todo o certo e o errado? No fim das contas,
A criança muda seus comportamentos e adquire novas habilidades, não pela regra, mas por meio dos modelos de comportamento que se vê ao redor, moderados pela ação dos neurônios espelhos, ou células nervosas relacionadas a comportamentos empáticos, sociais e imitativos que refletem a atividade que estamos observando. Em uma analogia com a pele, podemos dizer que ela nasce pronta para receber os raios solares, mas você depende de seus pais para se expor ao sol e favorecer a sintetização da vitamina D. A mesma coisa acontece com as relações. A criança nasce pronta para a recepção social, espera e necessita disso para sua sobrevivência e adaptação ao meio, mas depende de seu cuidador para construir essa relação. O ser humano foi programado pela natureza para trabalhar em grupo e estabelecer cuidados mútuos. Diferente de outras espécies, a nossa segue comportamentos e os seres humanos sentem curiosidade em imitar mesmo aquilo que não faz sentido para eles. A aquisição de normas de conduta, ética, senso de moralidade e seguimento de regras acontece pela imitação social. Evolutivamente, a cultura teve um peso gigantesco para a nossa adaptação. Muitos criticam a psicologia evolucionista, afirmando que não somos só animais de instinto porque produzimos cultura. Porém, acreditamos que a cultura é um resultado de nossa experiência animal, pois ela permeia a nossa sobrevivência. Nossa cultura, inclusive, é acumulativa. Produzimos um número extraordinário de conhecimento, diferente de qualquer outro animal, repassado de geração em geração por tradição oral ou por documentação formal. A cooperação foi, portanto, esculpida por nossa história, assim como ocorreu com os nossos quadris, coração, cérebro, falanges, nariz e todo o nosso corpo. A forma como nos comportamos está associada à nossa história evolutiva e à necessidade de adaptação de todo o grupo, coletivamente. Na criança, assistimos frequentemente o resultado do nosso processo evolutivo, a necessidade de contato com a mãe. Um bebê é presa fácil para predadores. A necessidade de mamar já no primeiro segundo de vida. O corpo da mãe precisa ser avisado de que existe uma cria viva e toda a produção de leite é explicada a partir das demandas de alimentação do bebê. A necessidade de permanecer no colo. Nenhum outro animal tem os braços tão complexos, grandes e flexíveis como os nossos. Eles são ótimos para segurar bebês sem deixá-los cair, assim como para arremessar pedras se for necessário para combater os predadores. Há outros exemplos. Necessidade de dormir sendo aquecido pelo corpo adulto, regulação térmica em um organismo ainda imaturo para fazer isso sozinho, de mamar várias vezes à noite e ao dia por vários anos e não apenas por alguns meses. Lembre-se de que a criança vive uma díade com a mãe, e mesmo que falte alimento à tribo, o leite materno não faltará. O medo de ficar sozinha também é uma emoção esculpida em nossa história, considerando a vulnerabilidade de um corpo infantil. As experiências que moldaram nosso sistema de luta, fuga, ataque, funcionam a partir da amígdala cerebral, entendendo que experiências arquitetam o hipotálamo, ou seja, essa região do cérebro é como a pele e o raio do sol. Ela nasce pronta para aprender e depende muito dos primeiros estímulos. As experiências moldam o cérebro e preparam o corpo para se adaptar a um ambiente amoroso ou hostil. O ambiente hostil, por exemplo, é altamente estressante. Acelera o alcance da puberdade em meninos, provavelmente porque emite um aviso natural de pouca chance de sobrevivência e continuidade da espécie. Também já falamos acima de outro exemplo acerca dos resultados evolutivos vivenciados na infância. A paixão por ouvir histórias. Contar histórias permite a cada geração se valer de informações reunidas por seus ancestrais. As culturas acumulam conhecimento sobre como lidar com o seu ambiente e como sobreviver. As crianças aprendem, imaginam, criam modelos e lidam com seus medos a partir da contação de histórias. Na evolução,
nascem também as emoções sociais, orgulho, culpa, vergonha, além da premente necessidade de ser reconhecido pelo grupo. O filósofo John Dewey disse que a mais profunda das solicitações da natureza humana é o desejo de ser importante. E William James considerou o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. Bruce Perry, o mais importante psiquiatra especializado em traumas, ponderou: durante anos, os profissionais de saúde mental ensinaram às pessoas que elas poderiam ser psicologicamente saudáveis sem apoio social, que a menos que você se ame, ninguém mais o amará. E a verdade é que você não pode se amar a menos que você tenha sido amado. A capacidade de amar não pode ser construída isoladamente. Maria Montessori, muito à frente do seu tempo, também propõe uma ideia bastante relevante ao entendimento dos pressupostos evolutivos que estruturam um movimento neurocompatível, o conceito de previsibilidade. Certamente você já passou por algum semelhante. Está distraído, pensando nos afazeres cotidianos, nas contas para pagar, com sua criança ao lado, quando automaticamente você aperta o botão do elevador e o caos se instala. A criança em seguida se descontrola, protestando que ela deveria ter apertado o botão e não você. De nada adianta argumentar que ela pode apertar outro botão ou que pode refazer tudo. A previsibilidade da ação, tão necessária em termos evolutivos, já foi prejudicada. A criança queria ter chamado o elevador naquele primeiro momento, conforme previsto cognitivamente e emocionalmente. É como assim, a criança ela cria uma imagem na cabecinha dela, né? Eu pensei, eu quero isso. E aí isso não acontece, ela se frustra, é a frustração. Aí ela se descontrola emocionalmente, até porque ela não tem cognição necessária para se autorregular. Então, nesse primeiro momento, ela vai fazer esse escândalo que aos olhos do adulto é um, ai, que absurdo, ridícula. Levanta daí, pelo amor de Deus. Para nós, né, ridículo. Para ela é forte, é o que o corpinho dela tá reagindo. Há outros exemplos, crianças que só querem comida oferecida em colher de determinada cor, ou precisam de um ritual de passar a colher primeiro pelo prato da mãe, depois pelo prato dela. A previsibilidade também precisa estar presente na brincadeira, por exemplo. A criança espera que o adulto se esconda em determinado local, mas se ele se esconde em outro lugar diferente do combinado, então a criança reclama que o adulto se escondeu no lugar errado. Porque prever o ambiente é crucial a sobrevivência. Então a gente está programado para essa previsibilidade. Então muitos comportamentos rotulados socialmente como a birra são na verdade tentativas de manter a previsibilidade descrita por Montessori décadas antes do início do estudo da psicologia evolucionista. E por que temos a necessidade de previsibilidade? Porque somos naturalmente ansiosos. Vamos lembrar, estamos na selva e precisamos controlar minimamente o que acontece para evitar sermos presa fácil de um predador. Os adultos também querem previsibilidade. Se pedirem para você dormir uma noite num banco de praça, o que vai acontecer? O corpo vai dizer não, vai ser impossível dormir, você vai estar num lugar desconhecido, perigoso, vai enfrentar a noite totalmente diferente do que vivencia em sua casa. São nesses ritmos de previsibilidade que a criança consegue desenvolver um movimento de sequenciação necessário ao seu desenvolvimento. Os pais se preocupam tanto em disciplinar os filhos que deixam de observar como os comportamentos realmente se instalam na repetição. É na repetitividade do dia a dia que constrói o aprendizado. Isso é tão profundo que o nosso próprio organismo funciona em ciclos. Aliás, a repetição é uma constante na natureza e até os ovos de moscas eclodem sempre na mesma hora do dia. Os conceitos são abstraídos do que é comum. Nós nos construímos a partir do que vivemos com frequência. E para finalizar este capítulo, traremos propostas de reflexão sobre o papel dos pais, educadores e profissionais de saúde no desenvolvimento infantil, a partir das evidências de pesquisas mais recentes.
Entende-se que cada fase específica de desenvolvimento é elemento crucial para se compreender a vivência da criança, não a partir de um olhar adultocêntrico, mas a partir da significação construída pela própria criança. Em outras palavras, todo o processo de desenvolvimento infantil precisa estar centrado no desenvolvimento cognitivo da criança em determinada faixa etária, no respeito e na consideração ética dessa criança como um sujeito proativo e protagonista do seu desenvolvimento, na integridade física, emocional e psicológica, nos modelos sociais apresentados, em especial no modelo de ambientes de cuidados imediatos que geralmente são dos pais, e na premência, na urgência de uma rede satisfatória de assistência e proteção à criança, assistência e proteção e não julgamento, retaliação, punição, que inclui familiares, comunidade, escola, redes de saúde e assistência social. A maneira como percebemos a criança define nossa relação com ela. Então, se a gente fica inferiorizando ela o tempo todo, ela vai se sentir o quê? Um nada no mundo, um zero à esquerda. Não façamos isso. Vamos lembrar que ela é uma criança e que ela precisa de elogio, estímulo, amor, carinho e afeto. Precisa de elogio, amor e estímulo. Se entendermos que a criança se comporta de determinada maneira para dominar o adulto, para testar regras ou provocar reação nos pais, nós estamos ignorando todo um contexto próprio de desenvolvimento da infância, em que a criança está configurando seus sistemas neurais de emoção, cognição e comportamento. Quantas vezes você ouviu isso? De que, não, ela tá te testando. Ela tá testando o limite, ela testa o tempo todo. Aí se você deixa, nossa, ela vai pisar na tua cabeça. Ó que fala errada, gente. Ó que fala errada. A saída de uma visão adultocêntrica e a adoção da compaixão pela criança, ou seja, a adoção de uma postura de se colocar no lugar dela. Só que para se colocar no lugar dela tem que ter entendimento, senão a gente fica com essa visão aí, ó, que falta fato, baseado só em opiniões. De se colocar no lugar da criança são elementos-chave para se estabelecer uma relação de cuidados e educação que possibilite a essa criança sentir-se valorizada e compreendida. O melhor que pais, educadores e profissionais de saúde podem fazer por alguém é aceitar todas as emoções como válidas. Todas. Não fala para a criança, engole o choro. Fala, senta aqui no meu colo e chora. Porque chorar é importante. Sentir a raiva é importante. Eu não posso bater nos outros quando eu tenho raiva. Eu preciso achar maneiras de acalmar a minha raiva, acalmar esse monstrinho que surge aqui. Mas essa raiva é importante. Eu tenho que acolher e entender que ela tá com raiva porque o pirulitinho dela caiu no chão, ela não pode mais comer o pirulito, porque ela não pode comer o pirulito antes do almoço. Mas eu posso acolher, posso tornar isso um pouco mais suave, não é verdade? Então, é aceitar todas as emoções como válida, pois elas são, de fato, todas elas são válidas. Isso não significa permissividade, mas uma compreensão orgânica, relacional e principalmente respeitosa com aquele indivíduo em seu próprio processo de consolidar a sua identidade. Devemos entender a criança como um sujeito ativo na relação e não como alguém passivo que deve a obediência cega e servidão aos adultos. Até porque depois cresce e acaba sendo obediente a adultos tóxicos, a patrões, patroas tóxicos, pessoas que exploram, abusam. Porque não consegue nem entender, né, que eu tenho voz, eu posso falar alguma coisa e isso tá errado. Quantas pessoas você conhece que vivem em relacionamentos tóxicos e não conseguem sair desses relacionamentos, não conseguem enxergar a toxicidade desses relacionamentos? Porque aprenderam a obedecer, ou às vezes não aprenderam nem a amar, né? Nem aprenderam a amar. Educar não é uma relação de poder, ao contrário.
É a construção cooperativa de uma relação. Para entender a criança, precisamos olhar o mundo a partir dos olhos dela. E para concluir, agora sim, vamos concluir, seguem os princípios norteadores do movimento neurocompatível. 1. Relacionamento com as crianças baseado na dignidade humana, entendendo que elas são seres humanos, são pessoas como todas as outras. 2. Ausência de práticas punitivas e de submissão. 3. Confiança nos processos de desenvolvimento maturacional e biológico da infância, sem pressões e padrões sociais desmedidos e desnecessários, do tipo, você precisa largar fralda, você tem que largar chupeta, você tem que parar de, eu não vou mais dar comida para você, você já tem 4 anos, vou ficar dando comida na boca, coisas assim, né? Esperar que cada um tenha o seu processo, o seu tempo. Regras 4. Regras e limites sociais que não devem ser impostos por pais e educadores, são aprendidos na medida em que estão inseridos na cultura a que pertencemos. 5. Educação centrada nas necessidades da criança, que é o ser mais vulnerável em todas as comunidades humanas. 6. Educação em rede, em lugar da educação hierárquica. Todos são importantes, iguais, tanto adultos como crianças, sem relação de poder. 7. Acompanhamento do ritmo natural de marcos desenvolvimentais pelos pais e profissionais. Conquista da marcha, desfraude, demame, aprendizagem de leitura e escrita, e etc. 8. Premissa de que só ama quem foi amado e de que a saúde mental deve estar sintonizada com as normas biológicas da nossa espécie. A sociedade não precisa esperar a criança crescer para conceder dignidade a ela. Sigamos.